Oi, pessoal! Seja todo mundo muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a Cláudia, eu espero que seja todo mundo muito bem. Não se esquece de já começar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like, um comentário, porque isso vai me ajudar demais da conta. Segundou e essa segunda-feira vai ser diferente, porque eu vou começar com o nosso Clube do Medo, porque semana passada eu não postei nada de Clube do Medo, então eu vou começar com as histórias fantasmagóricas, que vai ser muito interessante. Bom, pessoal, é uma história que os meus amigos pessoais me pediram muito pra eu começar o meu canal e já contar essa história. E eu espero que todo mundo goste, porque é uma história que todo mundo conhece, mas eu vou contar a história real mesmo, a história que aconteceu, não só o filme, vai ser só a história real. Então, bora lá, sem enrolação, porque o nosso Clube do Medo se inicia com o caso do O Exorcista. Tudo começa por meados de 1940, no subúrbio de Washington, Estados Unidos. A história se passa com uma pessoa central, que seria o Rob, um garoto de 13 anos. Supostamente o nome dele é Rob, porque ninguém se sabe ao certo quem foi a pessoa que viveu todos esses fatos. Então, constataram através de algumas entrevistas, algumas pesquisas, que esse garoto se chamava Rob. O Rob, ele veio de uma família luterana, ele morava com os pais e com uma tia, então moravam-se os quatro. Ele seguia a doutrina religiosa dos pais, que era luteranos, enfim, só que a tia dele era espírita. A tia, ela gostava muito de tabuleiro Ouijas, fazer sessões espíritas, ela acreditava muito na vida após a morte, e ela passava isso pro garoto e ele amava conhecer esse mundo junto com a tia. Tudo aconteceu quando estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, então era normal as famílias não saírem muito, não deixarem os filhos brincarem com outras crianças. Então o Rob já era filho único, então ele ficava sozinho em casa. Então ele fez da sua tia uma das suas melhores amigas, era com quem ele brincava e passava o tempo. Enfim, tudo foi passando, a família estava tudo bem, e por volta de 1948 a sua tia faleceu. Isso arrasou demais com o Rob. Ele ficou muito triste, ele ficou extremamente chateado porque ele se apegou demais. Era mais apegado à tia do que com os próprios pais. Mas no ano de 1949, devido à saudade que ele tinha da tia, ele pegou o tabuleiro Ouija, que era dela, e começou a constatar. Começou a querer conversar com ela, saber o que tinha acontecido, por que ela deixou ele. Então foi aí que ele começou a brincar com o tabuleiro Ouija de verdade. Somente ele. Ele não brincava com mais ninguém. E todo mundo sabe que o tabuleiro Ouija você tem que brincar com mais de uma pessoa. É o que dizem. Porém, nem tudo ficou só nessa brincadeira. O Rob, ele começou a ouvir gritos. Os pais também ouviam esses gritos, batida nas portas, as paredes começaram a sair água. Então a família começou a ficar muito assustada e resolveu constatar o pessoal da igreja deles. Eles chamaram o líder luterano para ver o que podia ser. E o orientado foi que os pais procurassem especialistas, psiquiatras, neurologistas, e eles foram realmente atrás disso, como o líder religioso orientou eles. Só que não foi constatado nada, o Rob não tinha absolutamente nada. Foi aí então que o Rob passou uma noite com o líder religioso lá do luteranismo, no mesmo quarto que ele. Esse cara prendeu o Rob, deixou ele totalmente amarrado para ver o que ele poderia fazer. Porque os pais também relataram que ele mexia objetos, ele olhava e começava a mexer as coisas. E mesmo amarrado, o Rob moveu móveis do quarto, as cobertas saíam dele sem ele usar as mãos para isso, porque ele estava amarrado. E foi aí que o líder luterano ficou bem receoso e acreditou que poderia ser uma possessão demoníaca. E aí falou para os pais procurarem um padre romano para poder ver um exorcismo. É então que o padre Edward entra na jogada. Assim que a história chegou para ele, ele já pediu permissão para os líderes religiosos, a permissão de seguir com um ritual de exorcismo. E isso foi concedido. Eles autorizaram o padre Edward seguir com o exorcismo, e foi aí que tudo começou a ficar muito tenso. Porque o primeiro exorcismo foi na universidade, eles pediram licença para usar um quarto na faculdade de Georgetown. E foi um fracasso, foi uma vergonha, porque o padre não conseguia
fazer o exorcismo. O Rob, ele mexia com tudo, com a força da mente, e ele fez com que o colchão estourasse, voasse uma mola em direção ao padre. E essa mola rasgou o braço do padre do ombro até praticamente o punho. Ele tomou mais de 100 pontos. Foi aí que a família voltou para casa completamente arrasada porque não deu certo aquele exorcismo. E assim que eles voltaram para casa, a coisa ficou pior ainda, porque começou a aparecer arranhões no corpo do garoto, começou a palavras muito estranhas surgirem como demônio, inferno. E uma das palavras que surgiu no corpo do garoto foi Louis. Eles entenderam que era um recado, uma mensagem do além, pedindo para que eles voltassem para St. Louis, que era a sua terra de origem. É aí que a família pega o Rob e volta para St. Louis, onde a tia dele estava enterrada, onde que eles moravam antes. Então eles acreditavam que era essa mensagem que queriam passar para eles. Então eles decidem realmente voltar para a cidade. E aí eles contatam um padre, que seria o padre Halloway e o padre Williams. Assim que eles chegam e os padres começam a tratar do garoto, eles vão dando início aos exorcismos. Ao todo, o Rob passou por mais de 30 exorcismos e todas as sessões eram extremamente tensas. Dizem que o padre Halloway teve o nariz quebrado, só do menino olhar pra ele já quebrou o nariz. Foi uma coisa assim bem bizarra. O menino chegava a flutuar. O próprio padre relata que o garoto flutuava, como a gente vê aí no filme. Eles colocavam isso. E o garoto, ele sempre reagia de uma forma bem negativa diante a crucifixo e a água benta, coisa que qualquer possesso realmente fica com essa intolerância a artigos religiosos. E os padres dizem que durante o dia era mais tranquilo, mas à noite despertava um mal tão grande no menino que era impossível você passar uma noite com ele. Era muito medonho, dava medo, porque era uma coisa muito macabra. Ele mudava a voz, cada dia era uma voz diferente, porque eram vozes grossas, mas eles percebiam que eram de demônios diferentes. Um dia apareceu uma marca no peito do garoto, que era um X, e os padres deduziram que era o número 10 no algarismo romano e que poderia ser a quantidade de demônios que estavam habitando o corpo daquele garoto. Um dia chegou uma hora que o padre fez o exorcismo final, foi um exorcismo muito sério, e aí é como se todos os demônios realmente saíssem do corpo daquele menino, e aí tudo fica meio confuso, porque existem duas versões. A versão de que o garoto saiu daquele transe demoníaco e não se lembrou de mais nada, ele não lembrou de absolutamente nada. E outras versões dizem que assim que o garoto saiu do transe, ele disse, ele se foi e dormiu. Aí eles ficam assim pensando se realmente ele foi completamente liberto. Porque ele apenas disse, ele se foi, e o garoto lembra de tudo e não esboça tanta reação assim de nossa, isso aconteceu comigo. Dizem que ele se lembra e fica neutro. Após isso, ele nunca mais teve nenhum caso, ele nunca teve nenhum tipo de problema durante a sua vida, ele nunca mais ficou perturbado por demônios ou possuído, ele não precisou passar por nada. No ano de 1960, a casa onde ele morava com os pais pegou fogo, misteriosamente, ninguém sabe de onde que surgiu esse fogo. E aí eles tiveram que ir embora da casa. Essa casa, ela virou um parque. Na época, ninguém deixava os filhos brincarem nesse parque, porque eles falavam que era o parque do exorcista. E poderia acontecer coisas horríveis com os filhos dele. Hoje já não tem tanto isso. As pessoas vão no parque normalmente, mas na época os pais não queriam que os filhos fossem até esse parque de maneira alguma. A história ela ficou adormecida até o ano de 1970, que foi quando o escritor do livro O Exorcista trouxe à tona toda a história, porque o jornal de Washington publicou a nota desse caso, que realmente tinha acontecido um caso de exorcismo, e aí todo mundo ficou muito interessado. Então William Peter, que foi o autor do livro, foi mais a fundo e conseguiu pesquisar muita coisa sobre a vida do garoto,
e lançou o livro que foi um verdadeiro sucesso. Todo mundo fala do Exorcismo, é um clássico, assim, eu já vi 2 vezes o filme, então, assim, bem macabro mesmo. Para um filme da época, é meio pesado, né? Porém, as histórias não terminam aí. Termina com o menino, que nunca mais teve nada, enfim. Só que aí agora a gente vai para uma parte muito mais macabra, que pra mim é a pior de todas, que é durante a filmagem do filme. Durante toda a filmagem, morreu em torno de 9 pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, incluindo familiares de atores que estavam nessa trama. O ator que interpretou Burke no filme, que era o chefe da mãe da Regan, ele morreu uma semana após a gravação do filme de pneumonia. O cara responsável por deixar o cenário frio, porque o filme, gente, tem muitas partes que mostram o quanto estava frio e aquilo não era feito, não. Realmente tinha que deixar a sala bem fria para sair aquela fumacinha da boca deles, então era tudo real, tava frio mesmo. E o cara que fazia a sala ficar fria morreu de forma misteriosa, ninguém sabe o que aconteceu dele, ele simplesmente morreu. Um dos vigias noturnos morreu a tiros enquanto ele estava cuidando do set de filmagens. Um carpinteiro decepou o seu dedo polegar. Um outro carpinteiro decepou o pé. Assim, eles falaram que não sabe, simplesmente a máquina saiu do eixo e eles tiveram esses acidentes graves. O bebê de dos câmeras morreu, infelizmente. A esposa dele estava grávida e perdeu esse bebê. A mãe da Regan sofreu uma lesão extremamente séria durante as filmagens. Ela sofreu um puxão tão forte que ela disse que quase ia explodir, porque o puxão foi entre o peito dela. Então ela ficou um tempo parada, ela não pôde trabalhar porque realmente foi um puxão muito forte que ela sofreu. O irmão do padre Mary morreu também durante as filmagens, que ele recebeu a notícia que o irmão dele tinha partido. E ele ficou muito abalado. O padre que todo mundo conhece do filme, ele ficou um tempo aí afastado também. Devido a todas essas atrocidades, o filme ele levou 2 anos para conseguir ser concluído, porque toda hora acontecia alguma coisa ruim. Inclusive, no set de filmagens, acontecia muitas atrocidades. O pessoal ouvia muita coisa, via muita coisa. Eles tiveram que chamar um padre para benzer o local para ver se parava de acontecer tanta tragédia. O cenário de filmagens pegou fogo em um sábado de forma inexplicável, porque não tinha ninguém nesse dia nos estúdios, absolutamente ninguém, estava tudo quieto, sem uma alma viva, e o estúdio começou a pegar fogo. Até hoje ninguém sabe da onde se iniciou aquele incêndio que acabou com o set. Eles tiveram que reconstruir o cenário para dar sequência no filme. A Linda Blair, que interpretou a Regan no filme, ela não teve outros papéis tão importantes quanto esse, porque ninguém queria chegar muito perto dela. As pessoas da rua se afastavam dela porque falavam que ela cultuava o demônio e eles não queriam ter contato com uma pessoa assim. Ela realmente sofreu muita represália. Inclusive, durante 6 meses, ela teve que andar com escoltas, porque as pessoas queriam lixar ela mesmo, porque o filme, na época, foi algo considerado extremamente demoníaco. Um pastor dos Estados Unidos chamado Billy fez muita força para que os DVDs não fossem vendidos, porque ele acredita, inclusive até hoje ele prega isso, que todas as cópias do filme têm uma atmosfera muito negativa, que podem sim possuir as pessoas que assistem e que ter esse tipo de DVD em casa não é bom. Lembrando que naquela época era DVD, né, gente? Então todo mundo tinha que comprar o DVD. Não é como hoje, né, que tá Netflix, enfim. Ele falava que quem comprasse essa fita tinha sérios riscos de ficar possesso e viver tudo que aquele garoto viveu, e que eram cópias consagradas a entidades demoníacas, e ele prega isso até hoje. Ele faz uma força muito grande para as pessoas não verem esse filme em específico, porque realmente muita tragédia ocorreu. Mas mesmo com todo esse apelo do pastor, que é muito influente nos Estados Unidos, O Exorcista ganhou em várias categorias, como melhor filme, melhor roteirismo, melhor tudo. Ele chegou a ganhar o Oscar, então, assim, até hoje é um dos filmes mais comentados na área de terror. Enfim, essa foi a história que a gente trouxe hoje, muito macabra. E aí, você
tem um DVD do Exorcista na sua casa? Se você tiver, vamos queimar agora. Gente, pra mim, essa história é muito macabra. A questão do que aconteceu nas filmagens é algo que me deixa, assim, ó, arrepiada, literalmente. Eu arrepiei aqui contando a história. Mas é isso, eu espero que todo mundo tenha gostado. E se você sabe alguma coisa a mais sobre esse filme, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler e conhecer um pouquinho mais. E o único recado que eu trago pra vocês, gente, não brinquem com o tabuleiro Ouija. Pelo amor de Deus, isso não é algo pra se mexer, não é algo pra se ter, não é algo pra brincar, isso não é brincadeira, porque no próprio filme também fala que a menina ficou perturbada depois que ela começou a brincar com isso, ela começou a ver um cara lá, né, uma entidade. Não vamos brincar com isso, deixa isso pra quem entende, pra quem sabe como funciona esse tipo de coisa. A gente que é leigo, vamos deixar pra quem sabe e ó, Deus que me livre. Gente, não esquece de deixar o seu comentário, deixar um like, se inscrever, porque senão eu vou mandar alguém puxar seu pé à noite, tá bom? Beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.